Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou Marcelo do canal Enquanto Eu Dirijo e vocês viram no tema do vídeo aí que eu coloquei na capa. Parece um tema polêmico, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Hoje o assunto que eu vou falar com vocês é esse. Depois que eu entendi isso, eu parei de assistir futebol. Uai, mas aí vocês perguntam, mas o que aconteceu, Marcelo? Que coisa é essa que você está falando para a gente? Eu vou explicar para vocês agora. É, existe uma... Eu estava lendo um livro e eu aprendi muito com ele, que ele fala sobre alienação. E não é essa alienação de carro que a gente vê quando você compra um carro, ele fica alienado no banco. Não, é a alienação de nós, do ser humano, em relação à nossa vida. O significado de alienação é a pessoa que é influenciada e controlada por situações externas. Ou seja, são aquelas pessoas que são dominadas pelo que acontece à sua volta. E quando eu gostava de futebol, eu gosto até hoje, pessoal. Eu só coloquei esse tema aí para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar. Quando eu gostava bastante de futebol, eu ficava preso todos os dias acompanhando notícia de time, notícia de jogador. E com isso, eu perdia muito tempo na minha vida, ou seja, cuidando da vida dos outros, ao invés de investir e cuidar da minha. E quando a gente fala com relação a futebol, é uma das causas que mais prende, que aliena, que influencia principalmente o povo brasileiro. E a respeito de futebol, pensa comigo o seguinte: muitas pessoas elas seguem o seu jogador predileto, elas acompanham a notícia do time, elas protestam por causa daquele time, vão no CT, brigam, tiram a vida do outro por causa de time, enquanto isso, a vida deles tá desgraçada. Eles não têm uma casa, moram de aluguel, tá brigado com a família, não cuidam bem da família. Eu já vi casos de pessoas que venderam suas casas, venderam seus carros para acompanhar a partida do seu time favorito. Então, perceba o seguinte: o poder que o futebol, que é uma das coisas que tem o poder de influenciar as pessoas e não deixar elas crescerem, elas prosperarem. Então, depois que eu entendi isso, principalmente sobre futebol, eu parei de assistir futebol, eu parei de colocar a minha energia nisso que não voltava nada para mim, não ajudava nada para minha família, não me fazia crescer. Então, isso que eu quero que vocês entendam hoje. Pensa o seguinte: olha para você ver como que o futebol, como tantas outras coisas, tem o poder de alienar as pessoas e fazer com que elas continuem no mesmo lugar e até piorem. Eu não estou dizendo que futebol é ruim, não. Isso eu até assisto de vez em quando. É um esporte bacana, é gostoso de ver, mas quando você coloca sua energia, o seu coração nisso, ao invés de você crescer e investir na sua família, você, infelizmente, você não vai alcançar nada na vida. Pensa o seguinte: existem pessoas que pagam mensalidade de sócio torcedor para o time, porém não tem coragem de entrar no financiamento de, um exemplo, de uma máquina de lavar roupa que vai melhorar a vida da sua família, da sua esposa. Tem pessoas que gastam 100, 200 reais no ingresso, mas não tem coragem de chamar sua família para sair, não tem coragem de viajar, de passear com a família. Por quê? Ele está muito focado no time de futebol, no seu ídolo, no seu jogador. Então, pessoal, depois que eu entendi isso, como que a gente foca em coisas erradas que não nos vão permitir crescer na vida, isso aí abriu um leque na minha cabeça e eu fiquei pensando: poxa, quantas coisas alienam e impedem a gente de prosperar na vida, de crescer.
O brasileiro ele tem um grande problema. Ele adora cuidar da vida dos outros, mas ele não consegue cuidar da sua própria. Imagina. Ô, pessoal, vocês estão ouvindo aí? É a minha filhinha que está no carro com a gente aqui. A gente está voltando de um local aqui e eu lembrei dessa mensagem e quero passar para vocês. Então, você que está aí, não fique com raiva de mim, não. Quem gosta de futebol, eu gosto de futebol, eu assisto de vez em quando. Mas se a sua vida ela tá presa, ela tá alienada, se o futebol, o seu ídolo, ele tem atrapalhado você de cuidar da sua família, de crescer e de progredir, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada. E, pessoal, não é ruim você gostar de um time de futebol, você ir no estádio. Inclusive, eu já fui no estádio, eu já vi jogo. Mas quando você deixa isso em prioridade de outras coisas mais importantes, você está acabando com a sua vida. Você está destruindo o futuro da sua família. Então, pensa bem o que tem tirado o foco de você. A mensagem hoje é o seguinte: vai cuidar da sua vida primeiro, vai cuidar da sua família. Para de ser um alienado. Eu falo isso para mim também. Nós somos alienados em tantas outras coisas, em futebol, em política e em várias outras coisas. E nós não conseguimos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, prosperar. Eu tenho 34 anos. Eu me lembro que em 2002, quando teve a Copa do Mundo que o Brasil foi pentacampeão, eu era pequeno, eu tinha 9 anos. E eu me lembro, eu assisti todos os jogos do Brasil, a gente tinha aquele sentimento patriota. Eu assisti todos os jogos, a gente levantava de madrugada, decorava a rua. E era uma paixão do brasileiro, e isso era bom, era uma paixão ali que a gente passava naquele momento, mas depois a gente voltava para a nossa realidade. E hoje não, hoje o povo tá louco. O povo tá louco por causa de futebol. Teve uma coisa que eu vi esses dias, não tenho nada contra futebol, contra torcida organizada, nada. Mas esses dias eu estava vendo um time de futebol que estava indo mal no campeonato e reuniram mais de, nem sei, centenas de pessoas na porta do CT desse time e protestando e xingando o jogador e falando, por que vocês não estão ganhando? Que não sei o que, nós estamos aqui, nós ganhamos um salário mínimo, mas nós estamos aqui nos esforçando por vocês. Eu olhei aquilo e falei, gente, me desculpe a expressão da palavra, como pode ter gente tola? Isso aqui é para abrir a mente de vocês. Pensa o seguinte, o cara mesmo falou, ele ganhava um salário mínimo, ele saiu da comunidade, largou tudo, largou família, largou filho, gastou dinheiro com transporte e foi protestar contra a vida do jogador, cobrar resultado do jogador. Aí olha o seguinte, o jogador de futebol, tem jogadores aí de time aí que os caras ganham mais de 1 milhão por mês, fora patrocínio. Os caras estão com a vida feita. E eu não estou falando como sentimento de inveja com relação à vida do jogador, eu estou falando é o seguinte, o cara, ele cuidou da sua própria vida, ele prosperou, ele já está abençoado, ele conseguiu o que ele queria. Agora você que não tem bosta nenhuma, vai cuidar da vida do cara. E a sua vida tá desgraçada, o seu filho lá tá faltando uma roupa, tá faltando material escolar, a sua esposa tá precisando de sair um pouco, tá estressada, e você cuidando da vida dos outros, cuidando da vida do jogador, cuidando da vida do time. Então, pessoal, o recado hoje não é a respeito de time de futebol. Eu dei o exemplo de futebol porque isso envolve todas as áreas. Quanta gente está brigando por causa de política? Um parente que fica com raiva do outro porque um é de esquerda, o outro é de direita. Então, é loucura, gente. Enquanto isso, o político está lá de boa, ganhando o seu salário, cheio de benefícios, cheio de coisa, e você aí todo lascado.
Então, o recado meu para vocês hoje, e eu incluo nisso, muito cuidado. Não seja um alienado, não, sabe? Não seja influenciado. Tenha opinião própria. Vai cuidar da sua vida, vai prosperar para você cuidar da sua família. Não fica cuidando da vida dos outros, não. Vai se passar os anos, você não conquistou nada, você não deixou um legado para sua família porque você estava cuidando da vida de jogador, da vida de político, da vida do time. E isso eu não estou falando para você deixar de assistir futebol, não. Como eu falei, eu gosto do futebolzinho, é bom. Mas não deixa isso dominar a sua vida, não, ao ponto de fazer você esquecer daquilo que é principal. Então, pessoal, eu sei que eu não vou, nesse vídeo, eu não vou agradar todo mundo, porque, né, todo mundo tem sua opinião. Mas foi o que eu aprendi e que isso me fez mudar muito a minha mentalidade, prosperar na vida, sabe? Parar de olhar para coisas que não vão dar em nada e focar naquilo, focar na minha família, na minha vida. E isso tem me ajudado muito. Então eu falo com vocês também, observe um pouco a vida de vocês, vejam o que vocês podem melhorar. E o recado é, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, você vai ver como que isso é bom. Então, pessoal, se vocês gostaram aí, você deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, isso faz parte mesmo. Conta aí pra gente, comenta o que você acha. Se você gostou bastante, compartilha esse vídeo aí para uma pessoa que está precisando de ouvir essa palavra. E que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.